very good, right? How come it's not like this at home? I don't know. So you like the softer one? Yeah, the softer one is nice. Add some cheese to it. Add some cheese to it. O nome da família Munhequete patriarca, ele vem da origem das tribos bantus que emigraram no litoral de Moçambique, no Império de Soxangana, e havia um guerreiro muito famoso chamado Mbance. É desta linha que vêm os Munhequetes. Ele era trisneto do Mbance, só que era muito hábil em trabalhar e fundir o ferro. Por isso é que as pessoas começaram a tratar-lhe pelo próprio nome, Munhequete. E todos os filhos, os netos deles adotaram, porque era uma pessoa muito procurada. Estava na zona de Inharim, da província de Inhambane. Tantos que queriam para instrumentos de trabalho, como katanas, enxadas, como os que procuravam para instrumentos de guerra. Esta arte de saber fundir e produzir o ferro era praticada por um grupo restrito de pessoas. Daí é que o Munhequete ficou muito famoso. Um dos trisnetos do Munhequete é que chamava-se Titus. Tal como com os outros primos, imigrou para a África do Sul, mas deixou por trás uma esposa chamada Miriam Mahala, que teve 5 filhos. E um dos filhos chamava-se Faustino Munhequete. Portanto, tanto o Titus Munhequete como a Miriam Mahala, o Faustino Munhequete, jazem sobre aquele território ali em Binyane, no cemitério onde depositamos as flores. Portanto, era uma família que teve primeiro 2 irmãs gêmeas e depois teve uma segunda menina. Depois é que nasceu o Faustino Munhequete e seguido do Gabriel Munhequete. E vindo da África do Sul, o Titus Munhequete veio com mais 2 filhos que também viveram naquela zona de Binyane e que jazem naquele cemitério. Por isso é que tornou-se um local em que nós nos encontramos com os nossos ancestrais. É ali que depositamos a coroa de flores. Ao lado da terra onde está os Munhequetes, existe uma escola primária que é chamada Escola Primária de Binyane. É uma escola muito carenciada. Uma coisa que me impressionou numa das viagens que fizemos para ir lá é que as crianças começavam o seu dia cartando água para os professores e para elas mesmas. Então perdiam uma parte do dia em que deviam estar a ter aulas cartando água. E aquela zona é uma zona de muita seca. Por isso mesmo é que nós, família Munhequete, vimos que teria um grande impacto conseguir prover aquela escola d'água. Por isso foi que nós decidimos abrir um furo d'água e disponibilizar aquela escola d'água, não só para garantir a higiene pessoal dos estudantes e dos alunos, mas para que elas tenham mais tempo para se dedicarem ao aprendizado. E assim nós fizemos a entrega daquele fontenário da água, coincidindo com o meu aniversário natalício,
mas foi uma ação de toda a família Munhequete. O Faustino Munhequete, que é nosso pai, um dos filhos do Titus Munhequete e que também jaz ali, ele tem uma história muito sofrida. Muitas vezes ele fez referência que ele foi como aquelas crianças. A única diferença é que ele teve a possibilidade de ir à escola. É uma história até um pouco triste, porque a mãe, a Miriam Mahala, estando o seu marido a trabalhar na África do Sul durante muito tempo, teve que optar entre os 5 filhos que aí tinham, quem é que poderia ir à escola. Isso porque a escola possível, que era a escola da Igreja Metodista de Cambine, não tinha condição de acolhê-los todos. Então ela fez uma escolha, as 2 irmãs mais velhas, sendo já crescidas. Então ela escolheu a Josefina e o Faustino Munhequete e levou-lhes à escola da Igreja Metodista. Isto marcou uma diferença ao longo dos netos e bisnetos daquele casal, porque tanto a Josefina Munhequete como o Faustino Munhequete, por terem acesso a uma educação, conseguiram estruturar as suas famílias e transmitir esses valores para os filhos e para os netos. Portanto, a intenção que temos de apoiar a escola é porque nós sentimos que é a ferramenta, é a arma que pessoas com a nossa origem têm de conseguirem vencer no mundo e construir coisas. A educação, o acesso ao ensino, o acesso à tecnologia são as ferramentas que podem levar às básicas, às indispensáveis para que qualquer um tenha o seu progresso. Daí que a nossa intenção não é só dar água à escola, este foi um primeiro passo, mas vamos construir uma biblioteca e fazer negociações para que se tenha ali um ponto de internet, para que estas crianças saibam, tenham essas habilidades, não só de ter acesso à informação escrita na biblioteca que estará disponibilizada, mas também acesso à internet, porque ali podem obter outros meios de aprendizagem. Então, o nosso plano é esse: colocar uma internet, deixar lá já um acervo que Faustino Munhequete deixou de quase de 60 livros e partilhar com aquelas crianças, construir um ponto de internet naquela biblioteca e dar todo o apoio possível àquela escola e a oportunidade das crianças se inspirarem e verem que é possível que elas cresçam e que tenham acesso ao mundo. Esta nossa iniciativa foi bem acolhida pelo governo do distrito de Omuíne, de tal forma que a inauguração do Fontenário da Água foi feita pelo administrador do distrito de Omuíne para aquela escola que tem cerca de 350 estudantes. Faustino Munhequete foi em vida, ele foi um enfermeiro. O que foi possível fazer ao nível que era possível no contexto de colonização portuguesa, e ele trabalhou em várias províncias. Num dos locais em que ele trabalhou como enfermeiro, em Vilanculos, na província de Inhambane, conheceu uma senhora chamada Celeste Picardo, da família dos Machocos, e ali contraiu matrimônio. Foi trabalhar num distrito que hoje chama-se de Chocwe, antes era a Vila Trigo de Moraes, e que lá ele teve 2 filhos. Teve o Baltazar Munhequete, que é o mais velho, e teve a mim, Eduardo Munhequete, que me tratam carinhosamente por Dudu. E nisso ele foi transferido para trabalhar na zona centro,
num distrito, hoje chama-se Catandica, antes chamava-se Vila Gouveia, é onde teve a sua filha chamada Carmen Munhequete, e regressou para trabalhar na cidade de Chimoio, na zona centro, onde teve o seu quarto filho, Titus Munhequete. Portanto, somos 4 irmãos que tiveram esta sorte de terem uma orientação muito firme e de valores muito fortes passadas por este senhor chamado Faustino Munhequete, a quem nós procuramos honrar com todos os nossos atos. Ele era um homem que não tinha uma formação superior, mas era muito didata. Ele tinha em casa cerca de 600 livros. Nós crescemos vendo o meu pai, não era um homem que saísse para as músicas, não, mas ele dedicava muito tempo à leitura e propositadamente uma das tarefas que ele nos mandava fazer a miúde era arrumar aqueles livros, e ele perguntava sobre os livros, e isso era para despertar em nós a curiosidade da leitura. Ele também era um homem religioso da Igreja Metodista Unida, que também cresceu passando-nos estes valores de ajudar o próximo, de cuidar do próximo, de haver uma obra enquanto vivos. A última ação que o Faustino Munhequete fez e que provocou este impacto é que ele pediu-nos que assim que perdesse a vida fosse enterrado ali, naquela zona, no distrito, na localidade de Binyani, que é posto administrativo de Golo, distrito de Omuim, na província de Inhambane, onde repousavam os seus pais e os irmãos. A intenção dele foi, por um lado, estar próximo dos seus, mas por outro lado, puxar-nos e provocar essa ligação com a terra. Porque, como nós crescemos em outros locais, não tínhamos possibilidade de frequentar aquele sítio. Mais uma vez, ele estando lá, nós temos que lá ir. E agora que a gente faz essas viagens para lá, nós nos apercebemos da sua intenção, do que ele dizia sempre vivos. Ajudem sempre a escola, foquem-se nas crianças. Se há uma obra que se pode deixar para o futuro do nosso país, para o futuro de Moçambique, é ajudar aquelas crianças a terem habilidades e ferramentas para se tornarem um dia como o Faustino Munhequete. Então, nós vemos o Faustino Munhequete, uma pessoa de bons valores, bons costumes, bem educada, mas ele fez-nos ver aquelas crianças como ele era antes. Então, o caminho para se tornar uma pessoa de referência é a escola. Daí a nossa intenção de usarmos todos os esforços para apoiar aqueles alunos. Nós gostaríamos de convidar a outros meninos, a outras escolas, em outros países onde estivessem, se quisessem adotar um amigo oculto daquela escola, através de nós poderemos estabelecer essa ligação, em que, por um lado, aquele material escolar, aqueles livros, aquilo que a gente usa metade, desperdiça, para eles é ouro, porque eles não têm. Mas também dará grandeza a essas pessoas, porque vão verificar a outra face do mundo, vão avaliar melhor as coisas que têm e os sacrifícios, vão valorar mais o sacrifício daquelas crianças que não tinham nem água na sua própria escola. População de Binyani, oie! Criança de Binyani, oie! Criança de Binyani, oie! Criança organizada de Binyani, oie! Família Munhequete, oie!